Vocês em forma tons e cores, e hoje tem entrevista aqui na sua Liberdade 87 FM. O nosso convidado de hoje é o Alan Christian. Ele que é empresário, proprietário da Droga Centro, versátil e Rede Mais Empréstimos, casado com Fernanda Pires, pai de 2 filhas, formado em processos gerenciais pela Universidade de Franca, especialista em gestão de pessoas. Alan Christian é pastor, palestrante, líder coach trainer, formado em IBC, Instituto Brasileiro de Coaching, e também formado em Practitioner, em PNL, pelo Centro Brasileiro de PNL. Hoje faz mentoria lideranças, faz palestras e atende pessoas, fazendo sessões e terapias e treinamento e capacitando para viverem melhor. Alan, bom dia, bem-vindo à Liberdade. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Bom dia, Paulinha. Alegria é nossa de estar aqui com você e com os radiovintes da Liberdade, né? É uma honra para mim estar aqui com vocês para este tempo de crescimento juntos, né? Vamos crescer. Então vamos à nossa primeira pergunta. Alan, como surgiu o interesse em ser um coach e trabalhar e aprimorar pessoas? Muito bem. A vida, a gente entende que a vida é a construção de coisas e nossas decisões estão muito ligadas àquilo que aconteceu conosco, né? Eu venho de uma família simples, né? O meu pai, muitos já sabem, né? Conhece, Uriel Silveira, proprietário também de drogaria. E o contexto da minha vida foi sempre pautado em ver e assistir situações de o meu pai sempre estar ajudando pessoas, cuidando de pessoas, né? Aos 17 anos ele começou a trabalhar no ramo de farmácia, né? E meu pai dormia em farmácia para atender as pessoas nas madrugadas, né? Porteirinha não tinha atendimento bom na área, né, médica. E aí ele fazia muita coisa, trabalhava, e eu vi isso demais. Eu ia para a farmácia ainda garoto, eu ia o mercado, para quem se lembra, o mercado municipal era ali no centro da cidade, e então eu ficava ali no mercado com minha mãe, fazendo a feira, e depois da feira eu ia para a farmácia, porque ele já falava, vai lá para a farmácia para você ver como é que se trabalha, vai aprender. E eu ia para ali, eu via ele atendendo as pessoas e aprendi isso muito, porque minha mãe também é uma pessoa muito dada a ajudar pessoas. Mãe, o meu avô, né, o pai da minha mãe, ele hospedava pessoas, famílias até desconhecidas que vinham aqui para a Porteirinha, e ele chegava e hospedava em casa. Mãe até que ficava com medo, ela fala, mas assim, esse meio de ver, de vivenciar, né, a Se família, colocar no lugar do outro, colocar né? no lugar do outro, vi muito isso. E quem também trabalha em igreja, né, ainda nasci no lar cristão, via muita coisa. A gente vê muito isso, né, dentro de igreja. Você, a pessoa que mexe com a igreja, sabe o que é isso. Estar sempre vivenciando isso aí. No andar da vida, eu fui ainda cedo trabalhando com liderança, fiz parte de líder de jovens, líder de adolescente, líder de conselho de igreja, líder de conselhos CDLs também, em empresas, né, na sociedade, grupos, lideranças em escola. Eu fui vendo, e a gente vai aprendendo isso, né, a se doar. E aí a gente vê e começa a compartilhar e se despertar para as pessoas, para ver essas pessoas melhor. E o discurso nosso sempre é esse, né? A gente começa a aprender biblicamente, a gente vai vendo isso, que o propósito, a gente tem um propósito nessa terra, cada um tem um propósito, e a gente vai enxergando, como se fosse, você vai se peneirando, né? E aí você vai entendendo que você tem um propósito, e aí você vai entendendo o propósito. Quando você vê a sua história de vida, analisa, vê onde você chega e vê por que você tem umas tendências para tal coisa, você fala assim, não, é aqui que está o propósito, é aqui que tem algo que eu tenho que fazer nessa terra. Então logo eu fui me aprimorando. Aos 18 anos foi assumir a gestão de uma farmácia. Então 18 anos é muito pouco, mas eu tive que fazer isso, tive que enfrentar essa situação, tive que me desafiar, né, para cuidar de empresas. Casei cedo também,
e foi muito bom. Casei com 22 anos de idade e ali constitui a família. Então tudo isso vai empurrando a gente para um amadurecimento, um despertamento, e a gente vai trazendo conclusões, né? Como que foi que eu venci? Por que aconteceu aquilo ali? Algumas pessoas que a gente acaba aconselhando, cuidando, falando, e a gente vai... E isso foi me levando para viver esse estilo de vida hoje, que é cuidar e treinar pessoas. E para você, o que é liderança? Liderança é uma arte de inspirar pessoas. É uma arte, a gente poderia dizer arte, pode dizer também o interesse, a disposição, o desejo, o amor, o empenho para ser uma inspiração para as pessoas. Não só de si próprio, mas fazer as pessoas enxergar o que elas podem fazer, onde elas podem atuar, como elas podem atuar. Então, assim, a gente conclui-se muito que a arte, a maneira que você trata as pessoas, não para forçá-las a fazer, mas fazer com que elas entendam, elas se enxerguem, elas começam a ver que elas podem seguir um caminho melhor, elas podem melhorar de vida, emocionalmente, espiritualmente, financeiramente, né? Então, liderar, eu sempre digo isso, e hoje existem muitas literaturas, liderar não é ser chefe. Existe o chefe, existe o líder, né? Também liderar não é dar ordens. Liderar é explicar, fazer a pessoa enxergar a necessidade e a pessoa se estimular e entender e perceber que ela precisa fazer aquilo. Então, liderança é uma inspiração, é você inspirar as pessoas. É conduzir, mas a pessoa própria tem que fazer o seu caminho. Exatamente. É o que nós vemos hoje, alguma dificuldade nas empresas, nas instituições, é isso. É as pessoas estarem estimuladas pela motivação correta. Não é fazer porque o chefe mandou, ou o líder mandou, ou o dono do negócio. Não é fazer porque eu tenho que receber o meu salário. Eu estava até conversando isso com minha filha sobre isso. Eu preciso aprender a fazer as coisas dando o sentido real e verdadeiro delas. Eu tenho que conversar com você agora, né? Paula, você faz isso porque você gosta disso. Eu amo isso aqui. Amo mesmo. Não é? Então não precisa as pessoas ficar aqui para você. Faz isso, Paulo. Tem que fazer assim, Paulo. Você está errado. Então, não é isso. Não funciona. Verdade. Mas você tem uma motivação. Você se encontrou, né? Me encontrei. Encontrou. E aí a dificuldade das pessoas, das famílias, das comunidades, das instituições, está sendo essa crise, como você disse. Nós vamos falar mais detalhes sobre viver melhor. Então as pessoas estão nessa crise. É o individualismo acima de tudo, querendo apenas ganhar o seu salário e fazer o que quer, e não entendendo o processo do que é ser uma pessoa que está sendo liderada, que vive, até ao fato de ela se liderar, né? Não, peraí, eu estou vendo a vida da forma errada. Eu estou fazendo só porque o meu chefe me pediu. Eu estou fazendo só quando ele chega. Não tem, está errado. Ela está se enganando e está semeando na vida dela uma ideia errada. Amanhã, ela vai chegar num momento, numa situação que ela vai se tornar uma líder, e ela vai falar assim: por que vocês não fazem o que eu estou falando? Porque ela aprendeu e ela transferiu para as pessoas a maneira errada de ser, de viver a liderança, né? Então é isso, né? Certo, então você é coach. Muita gente em casa pode ser que não saiba. Explica pra gente o que é coach. Coach, um termo americano que surgiu há muito tempo. O coach chegou no Brasil, poderíamos dizer, talvez, essa efervescência do coach, né? Chegou talvez 5, 6 anos aqui. Então, nos Estados Unidos é muito habitual, muito tranquilo isso. É a pessoa que ela se porta como alguém que te auxilia a chegar num alvo, em um propósito. Alguns têm como uma pessoa que treina, uma pessoa que acompanha, é uma pessoa que vai arguir você, vai te despertar para você se enxergar e vai te conduzir. Ela não vai fazer por você, ela vai te mostrar, ela vai provocar em você o despertar daquilo que você é de fato. Como eu te disse, né, as pessoas às vezes estão perdidas.
Verdade. Né? Tem muita gente perdida. Tem gente perdida. Eu não sei qual curso que eu faço. Eu não sei se eu namoro ou não namoro. Eu não sei se eu caso ou não caso. Eu não sei se eu ponho um negócio ou vou ser empregado, né? Eu não sei se eu entro naquele negócio ou não. Eu não sei qual a igreja. Eu não sei que religião. Eu quero alguma coisa, mas no fundo eu não sei o que eu quero. E está perdida. Então, assim, é isso. Então, o coach, ele te auxilia a chegar lá. Ele te mostra, mas ele não vai fazer por você. É diferente de você vai numa escola, a professora passa a matéria, você vai lá e você faz a matéria. O coach te aplica no dia a dia, aquilo que você tem que fazer. Diferente também talvez do instrutor, alguém que está apenas passando uma ideia para você. Não, ele quer te acompanhar. Aí ele chega para você, suponhamos que sejamos nós. E eu chego aqui para você, e aí, Paulinho, tudo bem? Como é que tá? E aí, o que aconteceu essa semana? Aí você vai falar. Por que você acha que você não conseguiu fazer isso? Ou, Alan, eu queria tanto fazer aquilo, mas eu não consegui. Então vamos tentar enxergar por quê? Aí você fala, puxa vida, eu não sabia que era isso, você me ajudou. Agora eu entendi. Então por que também as pessoas não mudam? Porque elas querem tudo efeito micro-ondas. Eu quero receber, me dá uma fórmula secreta que assim eu vou melhorar de vida. E não assim, me mostra o que eu devo mudar, que eu vou mudar para melhorar de vida. É diferente, né? Muito. Eu falo que até nas igrejas, as pessoas vão nas igrejas querendo um milagre, mas não quer às vezes passar pelos processos para chegar Pela lapidação. Para chegar ao milagre, né? Isso mesmo. Então o coach, ele trabalha isso aí. E traz perguntas poderosas para a pessoa falar, puxa vida, ninguém nunca me perguntou sobre isso. É um despertar mesmo, é um choque de realidade. É um choque de realidade. A pessoa se encontrar, né? Nesse mundo assim, né? Você é practitioner em PNL. O que é isso? O practitioner, ele estuda o PNL aplicado na esfera de autoconhecimento, de despertamento também, e de entender que nós somos pessoas. O PNL é uma programação neurolinguística, né? Ou seja, ele trabalha a programação mental que está em conexão com a sua ao seu sistema neurológico, que está ligado muito aos 5 sentidos, né? O tato, paladar, olfato. Os 5 sentidos estão conectados, né, à programação, então por isso neuro. Então P, programação, neuro, a parte neurológica que está conectada. Por exemplo, você quer fazer algo, você quer trabalhar aqui nos botões, aqui, né, na sonoplastia, a sua mente está programada e ela dá um comando que vai atuar ali. Então você precisa do tato. Então a programação neuro que ativa o seu tato para um propósito. E linguística. E aí é uma rede. A programação da sua mente gera conexões com a sua forma de tocar, ou de sentir, ouvir, ver, o seu paladar, que transforma isso também numa aplicação, né, linguística, ou seja, você fala o que está programado. Então é uma rede ligada. Programou, usou os seus sentidos e agora age na sua linguística, ou seja, nós estudamos as pessoas e trabalhamos elas para elas reverem as suas programações para mudar o comportamento. Ou seja, vamos explicar um pouquinho. A pessoa que tem dificuldade de vencer na vida emocional. Foi ativada uma programação sem ela querer, que ela viu. Ela teve decepções talvez com ela. Ela teve decepções na família. Ela viu situações tristes de relacionamento conjugal. Isso entrou na programação mental dela. E teve um bloqueio, então. Teve um bloqueio. E o que gerou nesse bloqueio? Um toque no seu sistema neuro. O que é o sistema, o neuro, o que aconteceu? Certamente, com aquele dia, teve um dia na vida dela que ela teve um choque emocional. E
se você levar ela naquele lugar, naquele quarto, naquela cozinha, naquele lugar que aconteceu, ela vai se lembrar de cheiros. Vai viver o momento. Ela vai viver, porque aquilo ali foi programado e registrado dentro dela. E se você levar ela naquele dia, daquele fato, ela vai... não quero ir ali não. Não, o que que tem? Não, eu não vou, eu não quero, não posso, não dá. Ela não te fala nada. E ela mesma começa a sentir agora no seu sistema sinestésico, seu sistema, né, de toque, de suor, de dores. Naquele lugar, anos depois, ela começa a sentir a mesma coisa. Porque está instalado dentro dela esse programa. Aí ela começa a ter essas reações. E aí, por isso, aí as atitudes de ansiedade, o medo, né? Isso aí tem uma conexão também com isso, que aí já é uma área mais da alma, né? Então nós precisamos dividir um pouquinho isso. A PNL, ela trabalha as conexões da mente com a fala, com os gestos, que em segundo momento também tem uma ligação com a alma, então já é um pouco dividido. Então o que a gente faz? A gente trabalha na mente da pessoa para ela reprogramar isso, ela se libertar dessa programação. É por isso, por exemplo, também que eu não continuei. Então essa pessoa que tem essa dificuldade emocional quanto ao relacionamento, ela sem querer, o inconsciente dela manifesta dizendo o seguinte: não vai dar certo, não é para você, vai brigar, igual brigou com fulano, igual foi com sua casa. Aí ela leva isso dentro dela, ela não percebe. Aí ela começa a agir, ela ser rude, até com o parceiro, a parceira, de forma assim que ela está se comportando como alguém lá no passado, porque está programado. Como se não tivesse motivo, mas como está programado, ela começa a agir diferente do que... Aí você me fala assim, mas Alan, e a fé? A fé é um componente que ajuda na transformação. Mas só que, o que está acontecendo com as pessoas? Eu tenho fé, eu vou à igreja, eu falo com Deus, mas eu não estou mudando. Por quê? Então, a maneira dela de enxergar Deus é a maneira que eu te falei, é no estalo. E ela não consegue enxergar que ela precisa mudar a sua programação mental para também receber a fé, receber o milagre. Deus é Deus, né? Deus vai fazer um milagre independente, às vezes, se a gente quiser ou não. Ou, às vezes, com uma simples fala, uma simples frase, uma simples palavra, você recebe algo de Deus. Mas tem coisas que Deus não faz, Ele não quer fazer, mas você contribui para que Ele faça. É até esquisito dizer isso, mas veja só. Quando você fala assim, a gente tem exemplo de pessoas que receberam uma grande vitória financeira, familiar, porque ela mudou, não foi só a fé, ela não trabalhou só a fé, ela trabalhou o comportamento dela. Ela mudou o comportamento, e as pessoas às vezes não querem mudar o comportamento, elas querem andar na programação mental errada. Um exemplo que está acontecendo, muito prático. A pessoa está num momento de crise financeira, mas a vida dela é um modelo de vida assim, voltado a... Ela leva a vida mais light, eu acordo tarde, se me chamar eu trabalho, mas eu estou querendo trabalhar. Aí eu deixo um currículo ali, entro numa empresa, aí a empresa contrata, daqui a pouco manda embora. Daqui a pouco essa pessoa é mandada embora. Tem que falar das mensagens, né, se alguém quiser mandar mensagem. Né? É verdade mesmo. Se alguém tiver alguma pergunta, né, pode mandar no nosso WhatsApp 991 37 2017. O telefone está tocando, não tem como a gente atender o telefone no ar, mas pode mandar aí no nosso WhatsApp se você tiver alguma pergunta. É 991 37 2017. Então, como eu ia dizendo, essa pessoa tem essa maneira de viver a vida, né? Ela tem uma maneira de viver essa vida. Aí ela começa a ser contratada na cidade que ela mora, mas a programação mental dela é o seguinte: eu estou em Porteirinha, minha mãe mora aqui, meu pai mora aqui, maravilha. Se esse trabalho aqui não der certo, eu não estou nem aí não, meu pai me sustenta, minha mãe, meu avô,
Mas eu vou tentar, porque tá todo mundo trabalhando, tem que trabalhar também, eu tenho que dar os pulos. Mas não dá certo, não funciona. Nunca ele ou ela dá certo no trabalho. E agora? O que está acontecendo? A culpa é de quem? É da empresa ou é dele? Aí o que ele faz? A programação mental dele está condicionada ao modelo aqui, de porteirinha. Aí o que acontece? Ele então chega uma proposta para ele e aí ele é tentado a fazê-la e a encará-la. Aí ele fala assim, eu vou para São Paulo. Aconteceu uma coisa aqui séria, ele precisa resolver a vida dele. É tudo ou nada. Aí ele vai. Só que ele chega lá, o pai e a mãe não estão. Ele chega lá, ele tem que acordar 4 da manhã para entrar no serviço 7 da manhã. Então ele tem que dormir mais cedo, para acordar mais cedo para trabalhar. Que ele não fazia aqui. Ele começa a enfrentar algumas situações lá que o patrão, o líder, o chefe fala assim, rapaz, você está errado, por que você não muda? Você tem que mudar. Aí ele fala assim, eu tenho que mudar, porque meu pai e minha mãe não estão aqui. Se eu não mudar, eu perco o emprego, eu vou ficar sem fazer nada. Aí o que ele faz? Ele é forçado a mudar a sua programação mental. Tem Deus nessa história? Não. Foi ele. Se ele não mudasse a maneira de ver, de entender as coisas, perceber e colocar em prática, ele ia ser frustrado. E aí o que acontece com muitas pessoas? Elas não mudam a programação, ficam batendo na cabeça uma coisa direto. E o que acontece? Começa a vir, aí entra a área sua, que é uma das áreas, né? Ansioso, ansiosa, frustrado. Mas por quê? Porque ele tinha que mudar a mente. A maneira, as conexões dele estão erradas. Ele acostumou a viver sustentado pelo pai, pela mãe. Isso é uma palavra muito boa para jovens, né? Nesse tempo. Tá acostumado. Aí quando vai encarar uma coisa grande, não consegue. Aí se frustra. Aí o que é o escape? É as drogas, é não sei o que, não sei o que, não sei o que. É os remédios, a ansiedade, é o médico, é o doutor, é o psicanalista, é o psiquiatra, porque ele deixou esse negócio bagunçado em sua vida, na sua mente, e isso gerou problemas. Então, é isso aí. PNL é essa reprogramação da mente. Então, Alan, chegou uma mensagem aqui, uma pergunta de um ouvinte que está gostando da entrevista, está dizendo que está gostando da entrevista. Bacana. E é o Magno Alves. Ele está dizendo assim, bom dia, Paulo, bom dia, Alan. Bom dia. Queria saber como faço para ser reconhecido no mercado de trabalho, pois tenho problema na linguagem, pois não sei falar direito. O que eu posso fazer? Bem, se o problema dele, que ele enxerga, primeiro é que ele enxerga a linguagem. Mas quando a gente sentar e conversar um pouquinho mais e ele se deixar ser conhecido, a gente começa a descobrir juntos, tranquilamente, sem pressão, né? A gente não tem esse negócio. Acho que todo mundo tem suas falhas. Eu mesmo tenho minhas falhas. Pensa no sujeito perfeito, né? que era super tímido, para o Magno saber disso. Era eu. Eu também. Não é? O que a gente se dispôs a? Um novo desafio. Um novo desafio. E nós reprogramamos isso dentro de nós. Então ele fala sobre a questão da fala. É algo simples. Isso pode ser, primeiro, analisado se pode ser mudado e o que pode ser mudado na fala. Segundo, ele não pode focar tanto nessa falha dele. Quando você toca muito nas suas falhas, você vive refém e preso à sua falha. Então ele tem que quebrar. Porque com certeza tem outras mil coisas que ele pode fazer, né? Pode fazer. Então o que a gente pode já daqui indicar? Foque naquilo que ele é bom, não no defeito. Ele pode ter o defeito, o que tem? Agora, esse defeito pode ser melhorado? Pode. Pode ser trabalhado? Pode. E é quantos por cento? Não interessa. Se é 1% ou 100 ou 50, 70, não tem importância, não. O não já tem, vou atrás do sim. Vai estar no sim. Eu vou melhorar isso aí agora e como que eu posso melhorar? Se abra com alguém, se abra com uma pessoa capaz de ajudá-lo. Aí a pessoa, o que está acontecendo também, você já entrando também um pouco, você fala de ansiedades, né? O que as pessoas estão vendo é isso. Elas se veem nas suas debilidades, nas suas fraquezas, elas se colocam totalmente nelas e elas não conseguem abrir o seu coração
para alguém e não consegue abrir o seu coração para uma pessoa a ajudá-la a vencer isso, como ele fez aí. Parabéns, Magno, parabéns pela sua atitude. É essas pessoas que nós estamos precisando desse tempo, pessoas que estão curiosas, pessoas que querem que mudar, buscam, né? Ele já deu um passo grandioso, só o fato de estar aqui já perguntando. Então, o que nós precisamos? Começar a dar os passos certos para uma mudança. Eu quero. Eu vou em pessoas certas para me ajudar, para me auxiliar. Não vou ficar refém dos meus defeitos. Então, eu era camarada muito tímido. Eu falar no microfone, nossa. Eu tive que, quando eu resolvi ir para o comércio, eu fui para o comércio, eu ainda criança eu ia, mas eu era muito tímido. Na escola eu era um dos mais calados, não tinha as melhores notas, entendeu? Não, eu não tinha. Um sujeito calado. Mas eu resolvi falar, não, peraí, mas então tem um outro lado meu positivo, e outra, todos nós somos capazes, segundo a PNL, nós somos capazes de mudar. Mudar. Por exemplo, existe um lutador que está em ascendência de MMA agora, o Magno e outras pessoas sabem, aos 17 anos ele começou a lutar. E hoje ele é o primeiro do mundo. Tem pessoas, tem cantores que começaram a cantar com 17, 20 anos e se tornam hoje os melhores e os mais requisitados. Tem outros que criança, então a mente, ela condiciona. O que nós temos que trabalhar? E o Magno tem que pensar, eu tenho uma mente, eu posso trabalhar minha mente para essa mudança. Não precisa ficar assim, se tolhendo, né? E se desanimando. E o Magno está aqui agradecendo. Obrigado, Paula Cristina e Alan, pelas palavras. Ok, Magno, valeu. Um abraço, Magno. Então agora vamos entrar naquele assunto. É tempo de crise, é tempos difíceis. Qual o conselho, Alan, que você dá para que as pessoas vivam melhor neste tempo? Ah, bacana. Então, a gente tem já alguns pontos importantes para falar. Muito bem. Primeira coisa, eu até falei agora com o Magno, primeira coisa, para você viver melhor nesse tempo, você tem que estabelecer vínculos que vai acrescentar resultados positivos na sua vida. O que são vínculos? São alianças. Pô, às vezes é difícil de falar sobre isso, né? Aliança. Poxa, aliança é só para casamento? Você gosta de aliança? O que é isso, Alan? Aliança é aquilo que você estabelece com pessoas certas. E você faz aliança toda hora e não está sabendo. Por exemplo, aquele amigo muito chegado, que você todo dia tem que falar com ele, né? A aliança materna e paterna que existe naturalmente, né? Existe uma aliança ali, sua mãe e seu pai. Agora, o detalhe é que as pessoas estão em vínculos que às vezes, não que eu te recomendo a destruir e sair de vínculos, é começar a buscar novos vínculos, vínculos bons, pessoas que olham para você não é querendo o que você tem, mas é querendo dar a você um ombro, uma palavra, ser de fato um amigo, né? O que é um amigo? Verdadeiro, uma pessoa certa na vida. Então, primeira coisa, vínculos positivos, pessoas que estão perto de nós, que querem ver a gente melhor mesmo, que estão assim, abertas para ajudar. E não ser apenas por exemplo, não ser uma pessoa religiosa, simplesmente, mas viver a profundidade da sua fé. Tem pessoas que estão religiosas. E por que não dizer, Paula, tem pessoas muito religiosas com problemas, que Deus não vai tocar nesse problema. Deus não vai mexer nisso aí, não. É ela que tem que mexer. É ela que tem que mudar. Assim como também pessoas que precisam de mudança e não enxergam. Fazer do seu papel ser um papel prazeroso, como você. Nós estamos conversando sobre isso aqui, né? O que é o meu papel? Eu sou um filho. Eu quero ser um ótimo filho. Eu sou um profissional. Eu quero ser um bom profissional. Eu quero ser uma pessoa boa naquilo que eu faço, tranquilamente. Eu quero fazer tudo que eu faço de forma prazerosa. Esse é o primeiro ponto. O segundo conselho é viver a simplicidade da vida. Eu falo muito sobre isso. Nós estamos muito virtuais, né? Nós estamos... às vezes a gente vai na academia, as pessoas tocam nas outras e dá choque por todo lado, né?
Às vezes você está cumprimentando alguém, você está dando choque. Então a gente está muito com energia, muita energia. Então a gente está precisando viver a simplicidade. Por que a simplicidade? A simplicidade tira as energias que não são boas na nossa vida. A simplicidade faz a gente viver de forma mais tranquila, relaxada. Nós estamos vivendo debaixo das pressões. E as pressões, se você não começar a cuidar disso, você vai ficar impressionado. Você vai deixar de olhar para aquilo que você tinha que olhar de fato. Às vezes a gente olha para a beleza das pessoas, o externo, o carro melhor do ano, fulano tem um carro, eu não tenho, ciclano tem uma casa, eu não tenho. É isso que atrapalha as pessoas. É isso que vai tirando as pessoas da essência de ser pessoa melhor, de viver melhor, vida tranquila. Eu falo sempre nas minhas palestras de uma história que eu estava ainda assim lá na farmácia e eu estava preocupado um dia conversando com um senhor da zona rural. A gente começou uma conversa boa, tranquila, e eu estava bem angustiado, preocupado, era um tempo de dificuldades mesmo. E na minha conversa com ele, ele começou a falar na simplicidade dele. E ele começou a se revelar tão tranquilo, tão confiante, tão simples, de acreditar em Deus da forma dele, de uma forma tão transparente. Nossa, que aquilo ali falou assim, na hora eu falei assim, moço, ele está falando para mim, ele está me ajudando, ele não sabe o quanto ele está me ajudando com essa palavra. Depois que aquele senhor saiu dali de cena, a minha cabeça mudou, porque eu vi alguém simples, que via a vida de forma simples, falando para alguém que estava tão preocupado, tão ansioso, tão querendo tantas coisas ao mesmo tempo, né, desconectado da simplicidade. Segunda coisa, ter uma vida simples. Terceiro conselho, ser um líder dele mesmo. Eu estou errado, tenho que mudar. Se liderar, eu não estou sendo um bom filho. Eu não estou sendo um bom pai. Eu preciso mudar. Eu não estou sendo uma boa mãe. Eu preciso mudar, preciso melhorar. Eu estou exagerando demais. Estou usando o celular demais durante o dia. Nossa, eu tenho que me liderar. Se eu não tenho a capacidade de me liderar, eu não vou conseguir liderar outras coisas da minha vida. Então, se eu não trabalho a liderança nas mínimas coisas na minha vida, se eu não consigo me conter... Esses dias eu estava falando com minha filha, o celular, aí expliquei ela, olha, tudo que tira o domínio seu, que se você perde o domínio sobre aquilo, não é bom. Não é bom para você. E o pior, pode se tornar um vício. E aí Deus não agrada. Então, o que eu penso? Nossa vida, nós temos que viver na liderança de tudo. Seja no uso do celular, seja na vida emocional, seja na vida financeira, seja na vida social. Eu tenho que ter uma liderança sobre tudo isso. Porque senão as pessoas vão me consumir, o mundo vai querer me levar para onde eu não queria, os amigos vão me conduzir para uma coisa errada, os filhos vão me dominar, a mulher vai me dominar. E por aí vai. E por aí vai. Não é que... a gente tem que ter sabedoria. Então, liderar a si mesmo. Esse é o papel de todos nós. Vamos correr, né? Então, outro ponto interessante, o quarto conselho, é ter a disposição de procurar pessoas capazes para ajudar nas crises, nas dificuldades. Não viver no seu mundo interior sozinho, sozinha. Então, repito, todos esses problemas da humanidade estão muito ligados ao isolamento das pessoas, né? Viver sozinho, lutar sozinho é muito ruim. Senão não existia pessoas. Senão Deus tinha colocado eu, Paulo, ou só mais poucos, e colocar só máquina nesse mundo, né? Ou então os animais para fazer as coisas para nós. O que Deus fez? Pessoas. Pessoas para cuidar de pessoas. Eu fico sempre imaginando, por que as pessoas precisam de pessoas? Tirando a ótica de um lado, mas pensando por outro. Por exemplo, as pessoas amam ir num show e ver um artista. É porque as pessoas gostam de pessoas. Você não vai num show para ver um robô. Isso é verdade. Você vai num cinema ver um filme de alguém que vai protagonizar, fazer um papel fantástico, que você vai se ver como ele ali. Eu queria ser assim.
Você precisa, então, de uma conexão com pessoas para isso. Você precisa de pessoas. O fã-clube é o quê? São pessoas que gostam de pessoas. Ou pessoa, ou artista. Então, tem disposição. Procure um coach. Procure uma psicóloga, um psicólogo. Procure alguém para ajudar, para aconselhar. Procure alguém para somar, para ajudar você a construir a sua história. O que tem? Parece que é um mundo hoje também, né? Que parece que é feio, parece estranho as pessoas falarem assim, eu vim aqui para você me ajudar. Eu vou pagar aqui para um psicólogo, chega alguém, um terapeuta. Eu quero, eu preciso. Tem pessoas que estão morrendo em cima de uma cama porque um dia não quiseram ter uma conversa, talvez até com o pai ou com a mãe. Porque aquele conselho, anos atrás, ia tirar ele daquela rota. Não, mas eu não, pai, não, minha mãe, não, o padre, meu líder, o pastor, falou, não, eu que nada. Por isso que eu não quero ir na igreja, porque fica falando o que eu não quero ouvir. Será que o que você não quer ouvir não é o que você precisa ouvir para mudar? Então o que está acontecendo? As pessoas estão abandonando isso. Não, nós precisamos de pessoas, nós precisamos de pessoas perto de nós. E a quinta e última, o último conselho eu tenho ele como muito forte, que é viver na ordem certa da vida. O que é viver na ordem certa da vida? Respeitar os limites seus, respeitar suas limitações, respeitar as fraquezas suas, respeitar as fraquezas das pessoas, estar aberto a entender que ninguém é perfeito, e respeitar a verdade do Criador e a criatura. Às vezes nós não respeitamos, queremos ser o Deus nosso e fazemos de Deus talvez o nosso ajudador. E isso não pode ser colocado de forma errada. Infelizmente, às vezes a gente quer decidir sozinho, a gente não quer submeter a pessoas. Colocar e viver na ordem certa da vida é ter o respeito. Respeitar as pessoas, respeitar tudo. Alguém diz, já existem estudos, que se você não honra certas primícias, por exemplo, estudos e pesquisas já dizem isso, filhos que não honram os pais têm problemas financeiros. Pesquisa isso. Filhos que desonram as mães têm problemas emocionais. Pesquisa. Não é conversa fiada, é pesquisa. Então, assim, levar isso a sério. Outra coisa, submissão, Paula, é uma coisa seríssima. Que as pessoas, como eu disse no início, elas não podem fazer as coisas porque elas são pagas. Não. Elas têm que entender que elas estão ali porque elas são submissas. E elas entendem isso naturalmente. Não, eu sou submisso. Eu não posso fazer só se meu chefe estiver perto. Eu não posso fazer só se minha mãe ficar me apurrinhando e falando que eu vou mudar só. Isso está errado. Eu tenho que entender que eu vivo debaixo de uma hierarquia nesse mundo. Esse mundo tem as hierarquias e elas têm que ser respeitadas, elas não podem ser tocadas e feridas. Você pode ver, muitas pessoas já enfrentaram das mais diversas brigas e lutas aí na vida e muitos se frustraram. A família frustrou. Houve um problema seríssimo na família e houve problemas de saúde. E às vezes as pessoas não sabem o que é isso. É porque tocaram na ordem das coisas. Tocaram na ordem da criatura, o Criador, do pai, da mãe, do chefe. Né? É o filho que começou a humilhar o pai a vida toda. Lá na frente ele sofreu. Por que ele sofreu? Ele tocou na ordem. Então, esses conselhos eu quero deixar para vocês. Estabelecer vínculos certos na sua vida. Né? Viva a profundidade das coisas. Não viva de forma rasa. Segundo, viva a simplicidade, seja um líder de sua história, tenha disposição para procurar pessoas certas, para ajudar você nas suas dificuldades. E quinto, viver na ordem certa da vida.
Ok, então, Alan, já chegando aqui ao nosso finalzinho, foi muito prazerosa, muito boa a nossa entrevista, nosso bate-papo de hoje. Já chegando às nossas considerações finais, agradecendo você pela presença. E eu já fazendo um novo convite para vir outro dia falar de outros temas. Bom demais tê-lo aqui na nossa Estação 87, na nossa entrevista do dia. E aproveitando a oportunidade, deixa pra gente aí o seu contato, as redes sociais, para quem quiser te procurar, para quem quiser sua palestra, que também é palestrante, né? Ok, Paula, prazer meu estar aqui com você. Obrigado a você, Carlão, né, por ter cedido esse espaço aqui. Eu tenho meu telefone, por enquanto é o meu mesmo. Eu vou deixar as pessoas anotarem, é o 9113 6640. Muito simples, fácil de gravar, né? Assim. Você já tem também? 9113 6640. Estou à disposição, né? A gente tem uma agenda aí para... Estive ontem com a instituição da Podem. Estou com algumas ideias e uns projetos aí para a gente estar palestrando, para estar atendendo pessoas. Podem ligar. As minhas redes sociais é @PastorAlanOficial, @PastorAlanOficial, Alan com 2 L's e N de navio. E finalizando, eu estou empenhado em trazer aqui um Master Coaching de Brasília, o Dr. Gilberto. Ele é formado pela escola Febracis do Paulo Vieira, não sei se você já ouviu falar. Paulo Vieira é esse moço aqui, um PhD, que publicou esse livro, O Poder da Ação. Esse livro aqui é um best-seller e ele é um licenciado pelo Paulo Vieira, que é um PhD. Hoje ele é um coach internacional, o Paulo. De estar trazendo, nós estamos vendo para ele ministrar aqui, ele vir trazer este curso, O Poder da Ação. É um curso transformador. Esse eu quero fazer. Quer? Quero. Que maravilha. Já estou separando seu lugarzinho. Beleza, então. Inclusive, não vai ter muito... Ele até falou assim, ó, eu posso ir rapidinho, eu estou sem tempo, eu tenho que ir aí. Não precisa preocupar com muitas pessoas, não. Eu quero fazer com poucas pessoas mesmo. Então, assim, é um negócio assim, não é querendo muita gente, não. A gente quer fazer com gente que quer, igual você que falou, né? E outras pessoas que estão ouvindo. Não, eu quero fazer. Ele é o poder da ação. Ele te mostra, ele te desbloqueia e vai te levar a fazer, a agir corretamente e entender o poder da ação profundamente, né? Com técnicas de neurociência, de neurolinguística, de controle emocional, de tudo isso. Então, ele vai estar aqui. A gente está agendando para novembro ou dezembro. E eu vou depois anunciar para você aí, para falar para as pessoas sobre esse curso, O Poder da Ação. Que é um dia só de evento, mas muito poderoso mesmo, tá? Transformador. E aí eu quero agradecer você, obrigado a todos, tá? Me coloco à disposição. Atualmente eu não tenho um lugar certo para atender. Hoje, às vezes é lá na igreja, mas eu estou já vendo um outro ambiente também que a gente possa ter acesso a todas as pessoas mais fáceis, tá? Deus abençoe a sua vida, obrigado por tudo. Amém, Alan, abençoa você também, muito obrigada mesmo por ter vindo aqui aos Estúdios da Liberdade e até a próxima. Até a próxima. Agora na Liberdade, 10h20, em forma, tons e cores, bom demais essa nossa entrevista.